Olá, meus queridos Pimpolho, tudo bem com vocês aí? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre ele, o franzinzo, o tímido, o famoso Kepler, certo? E você vai entender bem certinho essa história aqui, como Kepler ele conseguiu desenvolver a astronomia de modo geral, né? Como foram as suas ideias que revolucionaram a forma como o ser humano vê o universo, ou pelo menos os seus vizinhos planetas. Bem, vamos lá. O objetivo da nossa aula: entender o movimento planetário a partir dos estudos de Kepler, analisar visualmente a excentricidade das órbitas planetárias do Sistema Solar. Bem, o que precisamos saber para esta aula? É importante que você tenha visto as aulas anteriores sobre os modelos da organização do universo, evolução estrela solar e sistema solar, certo? Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá, certo? Importante. Bem, nós vamos começar aqui com uma pergunta, né? Só que se você for pensar essa pergunta, você tem que fomentar uma possível resposta, e uma resposta que seja coerente e fundamentada. Os planetas do Sistema Solar descrevem qual tipo de órbita em torno do Sol? Será que o GIF ao lado reflete essa realidade? Veja que doido, né? Nós temos um problema, muitas vezes, na hora de representação de certas coisas, né? Por exemplo, o GIF, né? O papel, né? Ele vai aceitar tudo. Só que quando você vai para a realidade, tu percebe que muitas vezes distâncias e noções elas são tiradas, né? Até por uma questão de facilitar o visual, certo? Mas aqui vocês podem perceber nesse GIF, né? Que nós temos um sistema um pouquinho diferente, né? Será que esse sistema aqui está certo, né? Parece que está meio oval, né? E tudo mais. E se você já assistiu as aulas aqui do Aula Paraná, você sabe que o que é perfeito? Perfeito é ter círculo, cara. Você sabe disso. A gente já falou lá na época dos gregos, cara. Os caras quase morreram. Tinha nego que morria para fogueira por causa disso, né? Então, assim, se você falar que o céu é imperfeito, porque a perfeição é formada por círculos, tcharam, né? Então, se o céu é perfeito, as coisas que estão no céu têm que ter formatos de círculos, né? Então, as órbitas têm que estar em forma de círculos, né? E isso foi feito, né, até para poder satisfazer, na época, né, algumas necessidades, vamos supor assim, né? Porque tinha a questão religiosa, né, daquilo que era acreditado. Então, se você batesse muito de frente, bobear, tu era excluído, ou no caso da época da Inquisição, tu morria queimado, né? Então, às vezes era melhor a galera preservar seu corpo nesse sentido, né? Mas aí vem a questão: será que isso aqui é uma realidade? Nós vamos responder e possivelmente dar uma resposta para você ao final desta aula. Bem, para isso nós vamos ter que falar um pouquinho sobre o menino Kepler, né? Johannes Kepler. Kepler, que foi de 1571 a 1630, notou incompatibilidade entre os modelos astronômicos mais aceitos da sua época e os trabalhos de Copérnico, principalmente com relação à órbita de Marte, né? Você já assistiu aqui, nós já falamos sobre isso. Cara, nós tínhamos lá o modelo de Ptolomeu, né, em que você tinha círculo dentro de círculo. Então, nós tínhamos aqui um ponto equante. Esse ponto equante aqui, ele é um ponto que é o centro de uma esfera que a gente chama de deferente, e na extremidade, na órbita dessa esfera deferente, pode gerar outro planeta, que é um outro círculo. Então, você teria o epiciclo, né? E a Terra, ela estaria fora desse equante. Então, ela estaria literalmente um pouquinho diferente nessa posição desse equante ali, né? E isso fazia com que a gente pudesse ter a explicação, né, de uma maneira mais convincente sobre a órbita de Marte, principalmente. Só que mesmo assim, não rolou. Isso ocorreu devido ao insucesso que explica os movimentos dos astros, de acordo com os dados pesquisados, né, por um dos seus mestres, o Tycho Brahe, que era um geocentrista. O que acontecia na época, meus queridos? Acompanha aqui, cara. Seguinte, naquela época, os dados astronômicos eles eram muito ruins, né? Pense comigo, não existia medição do tempo como a gente conhece hoje. Hoje qualquer celular, qualquer aparelho tem um relógio, certo? Uma precisão absurda. Então, assim, você não tinha como contar o tempo de uma maneira mais efetiva. O Tycho Brahe, ele era um cara inteligente. O que ele fez? Ele conseguiu
mensurar o tempo, né, de órbitas e tudo mais com uma precisão absurda, muito superior para a época. Só que o cara era o quê? Geocentrista, né? E era malucão, né? O cara, ele gostava de guerrear, gostava de brigar, né? Inclusive, ele perdeu um pedaço do nariz numa dessas brincadeiras aí, né? Então, assim, mas ele era geocentrista convicto. E aí chega quem? Chega o menino Kepler, lá com as outras ideias. Só que o geocentrista Tycho, ele não tinha o ferramental matemático para isso, entendeu? E o que aconteceu? E o Kepler, ele era um cara inteligente, ele sabia, ele tinha a manha, a malandragem matemática, certo? E com esses dados que foram passados para o Kepler, né, porque o Tycho acabou tendo uma intoxicação, né, muito séria depois de uma bebedeira, vamos supor assim, ele acabou falecendo e deixou esses dados, né, para o Kepler, e o Kepler utilizou isso para poder descrever a órbita desses sistemas. Bem, então aqui nós temos uma comparação daquilo que nós estamos falando sobre os modelos geocentrista e heliocentrista. Então você teria a Terra aqui aparentemente no centro, certo? E nós teríamos as órbitas dos outros planetas e esses outros astros estariam girando, né, centrado na circunferência do deferente, certo? E aqui você tem um modelo mais harmonioso, né? Inclusive a obra que o Kepler fez se chama Harmonia dos Mundos, porque ele imaginava que aquilo ali era uma dança, né? Era um sistema harmonioso como a música, certo? Então você tinha um sistema um pouquinho mais harmonioso aqui, né? Com base no heliocentrismo e de diversas observações, ele chegou à conclusão de que os planetas seguiam órbitas eclípticas em torno do Sol e enunciou 3D. Aqui, meu amigo, a guerra estava feita. Mas o Kepler, ele nasceu em uma ideia boa ainda. Por quê? Você tinha lá fazendo com que o movimento, né, de poder questionar alguns dogmas religiosos começou a crescer, né, na Europa principalmente. Então, assim, ele nasceu numa época que se podia começar a se questionar algumas certas coisas, certo? Não tantas, mas já começava, né, a ficar um pouquinho mais light a coisa. Bem, tudo isso começou, né, com a ideia do movimento retrógrado de Marte. Então, tentando ajustar a trajetória de Marte em um círculo perfeito, encontrou-se muitas imprecisões de dados de Copérnico, né, comparado com Brahe. As observações de Kepler concluíram que o trajeto se encaixava melhor em uma elipse, pois a precisão se encaixava nos cálculos de Brahe, mas provando a lógica heliocentrística de Copérnico, né? Que doido isso, né? Então, ó, aqui tem dois GIFs. Eu quero que você observe, né, a visão. Então, esse azulzinho que você está vendo aqui no centro seria a nossa visão Terra, né? E aqui você teria o Sol girando e esse vermelho seria, por exemplo, Marte. Então, o que eu vejo de Marte é esse ponto mais externo aqui, que seria a trajetória desse. Então, observe a trajetória dele. Agora, eu quero que você veja numa visão heliocentrista aqui, ó. A situação heliocentrista, então, você teria o Sol no centro, a Terra, que é esse azulzinho girando em torno do Sol, e Marte que teria ali. A visão que eu teria de Marte seria essa linha mais externa aqui, ó. Então você perceba que o movimento deste é um pouco mais suave, certo? Esse aqui parece que o movimento ele é um pouco mais bruto. Então, esse leve detalhe, né, fez com que essa órbita não ficasse tão legal, ou seja, o que eu estava imaginando, né, o modelo desenhado, não se encaixava com aquilo que era visto, certo? Bem, e aí o Kepler já começou aqui criando as suas leis. Então, a primeira delas aqui foi a primeira lei de Kepler, chamada Lei das Órbitas. Veja o que ele enunciou. Os planetas apresentam órbitas elípticas em torno do Sol, que ocupa em um dos focos dessa elíptica, né? Daí você fala assim, que foco, cara? Aqui, ó, está sendo mostrado esse foco. Então, você teria o foco de uma elíptica, né? De uma elipse, melhor dizendo. Então, em uma elipse existe dois focos e a soma de suas distâncias é sempre uma constante. Já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é como se você tivesse, eu vou falar algo assim, entre aspas aqui, é como se você tivesse um círculo, certo? Um círculo em que você tivesse dois centros, certo? E aí, através disso, você consegue traçar uma elipse, certo? Só para você poder ter essa ideia. Então, um círculo, na verdade, se você for imaginar, é uma elipse com
os dois centros, né, os dois raios, os centros ali coexistindo, certo? Então, você imagina desse jeito. Então, se você tivesse aqui um círculo, né, os dois centros coexistindo, ou seja, no mesmo ponto, você teria um círculo perfeito, bonitinho. Você começa a distanciar esses dois centros, né, ou seja, seriam os focos, você teria ali o formato de uma elipse. Bem, se você traçar uma reta de um dos focos até qualquer órbita, ou seja, qualquer ponto da órbita, como eu fiz aqui, ó, tipo de A até a órbita, e desse ponto dessa órbita até o outro foco, você vai perceber que essa distância aqui, ó, ela é uma constante, da mesma forma como essa mais essa aqui. Beleza? Então aqui você pode perceber que essa soma de A mais B mais C mais D acaba sendo sempre uma constante. Isso é uma característica matemática das órbitas de elipses. Bem, e aqui veio uma outra ideia, né? A ideia do afélio e periélio, certo? Então você tem aqui a ideia de que, já que o Sol ele está em um dos focos, significa que a Terra ela se encontra fora, né? Quer dizer que a distância entre Sol e Terra muda, ok? Então o que aparece aqui? Você teria o afélio, que é esse ponto aqui, é o ponto mais distante, né, da trajetória da elíptica, e a Terra, no caso, se encontra em torno de 152 milhões de quilômetros, ou seja, o Sol está no foco, e nesse ponto aqui do afélio, que é o ponto mais distante dessa órbita aqui, você teria uma distância de 152 milhões de quilômetros. E aí você tem o periélio, certo? Então, o periélio é quando a Terra está mais próxima do Sol, a 147 milhões de quilômetros. Perceba que não muda muito ali, né? Mas existe uma leve diferença aqui entre eles, ok? Agora, para a gente poder testar, ver se vocês pegaram a manha do gato aqui, eu vou fazer com vocês alguns exercícios aqui, tá bom? Então, primeira atividade. Por que é importante conhecer a órbita dos planetas? Ou que isso pode influenciar nossas vidas? Eu vou dar um bom tempo para vocês poderem formular uma resposta e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram responder a pergunta? Eu tenho certeza que uns caras falam assim, o que eu quero saber de planeta, quero saber dessas coisas. Cara, nós estamos no meio da natureza, nós estamos no meio do universo, o universo tem leis próprias, né? tem regimentos próprios, e é muito importante você conhecê-los. Por quê? Né? De modo geral, você tem que entender que eu posso ficar negando, posso ficar lá dizendo que não, como uma criança birrenta,
certo? E dizer que aquilo não, e depois sofrer as consequências. Ou eu posso utilizar aquele conceito para desviar de um possível problema, ou, né, ganhar alguma vantagem sobre isso. Bem, então eu vou para você aqui falar um pouquinho sobre a nossa atividade, né? Conseguiram responder? Por que é importante conhecer as órbitas dos planetas e como isso influencia a nossa vida? Eu vou passar uma possível resposta para vocês aqui, tá? A órbita dos planetas integra conhecimentos de astronomia e nos auxilia a compreensão de fenômenos naturais, como a duração dos dias, semana, meses e ano. Seu conhecimento pode ser utilizado em atividades muito práticas, como prever marés, início e término de estações do ano para a agricultura, navegação, estudar a queda de asteroides, sobre o nosso planeta. Vejam, né? Você já assistiu aqui no Aula Paraná, você lembra, né? Eu falei lá sobre os monumentos Stonehenge, certo? Então, assim, eram todos praticamente calendários, formas de a gente poder identificar a natureza, né? As estações do ano. E a gente que é do Paraná aqui, nós somos bastante agrícolas, né? Nós sabemos que estações do ano influenciam muito a nossa colheita, né? Mas Paranaguá, de onde eu venho, o pessoal do Zilá, lá do Porto dos Padres, o bairro Porto dos Padres lá, a gente sabe que tem as marés, né? Quantas vezes eu já escutei aluno falar, não, deu a maré de 7 anos, deu a maré tal, né? Que às vezes invadiu as casas ali, certo? Quando chove, por exemplo, lá muitas vezes em Paranaguá, se der uma chuva forte, coincidiu muitas vezes com a maré alta, dá problema, né? E não é só que a gente de Paranaguá, você tem lá, por exemplo, Joinville, acontece bastante isso, Santa Catarina, certo? Então, assim, é importante conhecer, sim, as marés, né? Galera do mar, galera que vai surfar, galera que vai pescar, é importante conhecer, certo? É muito importante. Então, isso ajuda a você conseguir fazer atividades, né? Seja elas remuneradas ou não, que dependam de ações da natureza. Bem, agora nesse momento, querido, eu vou fazer mais uma atividade para vocês aqui, tá? Acompanhem comigo aqui na tela. Por que o sistema solar dos modelos de Kepler e Ptolomeu só mostram até o planeta Saturno? Por que será? Eu vou dar um tempinho para vocês aqui e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram responder essa pergunta? Essa pergunta aqui me remete a uma situação. Eu estava tomando um caldo de cana, comendo pastel, lá no Aeroparque, em Paranaguá, e ela já estava anoitecendo, que eu abri um aplicativo chamado Stellarium, né, para poder analisar ali, tinha umas estrelas bonitas, estava um final de tarde bonito, e eu vi realmente, né, você olhar ali, estava comparando a posição da Lua, tal, comparado com a posição dos planetas,
E eu conseguia perceber, né, até Saturno, e depois o aplicativo mostrava alguns outros planetas e eu não conseguia ver, né? E por que isso acontecia? Porque até o momento, né, os planetas só eram observados praticamente a olho nu, né, e o alcance máximo era Saturno. Então, era simplesmente por isso, não existia equipamento para isso, né? Então, você começou a ver os outros planetas no momento que você começou a aprimorar instrumentos de visão, né, como os telescópios, binóculos, telescópios e assim por diante. Ok? E isso é muito bem retratado nas obras, né? Então você percebe nos desenhos, cara, eles representavam até Saturno mesmo. Então, para saber mais, né, aqui eu vou dar umas dicas para vocês. Então, se você quiser observar a questão de órbitas e tudo mais, tem esse endereço que é um simulador, né? E também tem duas simulações aqui que falam sobre as órbitas, né? Que é esse de cima e esse outro aqui que é falou sobre a órbita dos planetas, certo? Bem, o que vimos hoje? Conhecemos um pouco das ideias que favorecem Kepler em montar o seu trabalho sobre as órbitas planetárias. E nós falamos sobre a primeira lei de Kepler, né? Os planetas que descrevem órbitas elípticas, o Sol ocupa um dos seus focos dessa elíptica, né? Entendemos também o conceito de periélio e afélio. Bem, aqui estão as nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Revise o material, assista novamente qualquer coisa, baixe os slides e nos encontramos aí numa próxima aula. Até mais, queridos!